queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui num congresso tão grande como esse. Falando de Schatzker 3, que é a fratura por afundamento puro no planalto lateral, alguns aspectos são peculiares nesse tipo de fratura. Geralmente são pacientes mais idosos, com ossos mais osteoporóticos, então as comorbidades que são frequentes preocupam na nossa decisão, assim como as condições de partes moles. São pacientes que geralmente têm subcutâneo mais escasso, isso deve influenciar na nossa escolha de tratamento. Outro aspecto relevante, mas que acaba nos ajudando, é que esses pacientes têm menos lesões ligamentares e meniscais do que no jovem. A energia é dissipada no osso, que é mais fraco. Mas por essa razão, muitas vezes nós temos menos edema de partes moles, e são fraturas que passam frequentemente despercebidas. Então não é raro nós nos depararmos com situações de consolidações viciosas, como nesse caso aqui. Então há necessidade de bastante atenção nesse grupo de pacientes. Com relação às indicações no Schatzker 3, em idosos nós tendemos a ser um pouquinho mais tolerantes, até porque é motivo de debate o grau aceitável de afundamento. Nós precisamos considerar que nesse planalto, nessa região, 70% a 80% da superfície cartilaginosa é coberta pelo menisco lateral, então pequenos desvios são toleráveis. Na literatura, isso é um pouquinho discutível, degraus maiores que 3, 4 milímetros. É bastante conhecido também o exame sob anestesia, onde a instabilidade em valgo maior do que 5 ou 10 graus nos trabalhos mais antigos, que indicariam cirurgia. Falando especificamente do tema da aula, a gente precisa localizar precisamente o fragmento, e a nossa manobra básica vai ser a elevação desse fragmento. Então, são etapas críticas na cirurgia. Em primeiro lugar, o controle da redução, o controle visual da redução. Há diversas formas de se fazer isso. Nós precisamos conhecer as manobras de redução e conhecer também métodos de fixação. Falando da redução, o controle visual direto, o controle aberto, acho que é o mais frequente em nosso meio, obviamente é a primeira opção. Para as pessoas com treinamento, a artroscopia é um método bastante útil e mais elegante e menos invasivo. E a radioscopia, com o uso do intensificador de imagens, para fragmentos maiores, pode ser suficiente, como vocês vão ver. No controle visual direto, redução aberta, o acesso mais empregado é o acesso anterolateral, a não ser nas depressões mais posteriores. E o que a gente vai buscar fazer é o acesso inframeniscal, afastando-se então o menisco cranialmente, onde a gente consegue criar então uma pequena janela por onde nós vamos enxergar a superfície afundada do fragmento. Na artroscopia, os cuidados que a gente tem que ter. Inicialmente, o hematoma, ele obscurece a nossa visão, então é essencial ter o domínio do método para limpar esse hematoma, enxergar a área deprimida, e como eu já mencionei, o menisco lateral ele cobre boa parte do planalto tibial. Então, o portal convencional muitas vezes não é o mais adequado, a gente precisa lembrar muitas vezes de fazer o portal inframeniscal. E o nosso receio, a nossa preocupação com a artroscopia é sempre a síndrome de compartimento. Mas, curiosamente, a literatura mostra uma incidência muito baixa dessa complicação. Então, por exemplo, nesse estudo de 2015, na verdade foi uma meta-análise aqui, uma revisão, 12 estudos, mais de 350 pacientes com fraturas Schatzker 1 a 3, observem que de Schatzker 1 a 3, além deles relatarem menor morbidade e melhores resultados nas reduções assistidas por artroscopia, apenas 2 casos de compartimento. Como recomendações, evitar o uso do torniquete nesse tipo de redução e também fazer a infusão do soro pela gravidade e não usar bomba de pressão. Na redução, o que a gente precisa lembrar é que no Schatzker 3 nós visualizamos diretamente apenas a superfície do fragmento e não um fragmento como um todo, como a gente visualiza no Schatzker 2, por exemplo. Porque não há no Schatzker 3 um fragmento em cunha para ser aberto, como mostrado aqui nessas figuras.
Falando da redução propriamente dita, o que a gente procura fazer é localizar em todas as incidências onde está essa depressão, e o uso de um fio de Kirchner é bastante útil com essa finalidade. A gente introduz o fio, olhando pela radioscopia. Se nós estivermos fazendo artroscopia, é possível passar esse fio, e com um fio pouco calibroso, é possível até exteriorizar esse fio na superfície cartilaginosa, embora isso não seja necessário na maioria das vezes. E aí nós precisamos criar, então, uma janela metafisária para, com o impactor de enxerto, elevar esse fragmento. Por onde entrar? Por onde fazer essa janela metafisária? Na verdade, a gente precisa identificar a direção do fragmento e a inclinação do fragmento. Não há uma regra para isso. A janela pode ser tanto medial como lateral. Então, por exemplo, nesse caso que eu já tinha mostrado para vocês, a gente pode fazer uma janela metafisária lateral, que vai permitir um acesso, uma abordagem mais direta do fragmento, como nós podemos fazer também uma janela mais medial. Nesse caso, a gente optou por fazer uma janela lateral. Aqui uso primeiro do fio de Kirchner para localizar a posição e a trajetória do uso do impactor de enxerto. E então esse impactor de enxerto vai sendo colocado cuidadosamente, com marteladas suaves para a gente não fazer uma hiperredução do fragmento, e progressivamente a gente tem a correção do afundamento. Controle radioscópico, cirurgia percutânea. Uma vez elevado o fragmento, nós precisamos manter esse fragmento elevado, fazer a fixação. E o mais comum é o uso de uma grelha subcondral com parafusos, eventualmente para fragmentos muito pequenos, com fios de Kirchner mais próximos da articulação. Então, aqui o mesmo exemplo que eu acabei de mostrar para vocês. Então, o controle tanto no AP como no perfil, os fios fazendo o suporte do fragmento, e a gente pode aqui usar os parafusos canulados, o que torna a cirurgia bem mais simples. Ainda na manutenção desse fragmento elevado, nessa fixação, além da grelha de parafusos, existe a descrição do Yale Technique, onde um parafuso é colocado na direção antero-posterior, criando um suporte mecânico maior para esses fragmentos que vão de lateral para medial, e a gente pode usar também uma placa lateral para situações de maior osteoporose, e, obviamente, a placa confere uma estabilidade biomecânica maior. Nesse exemplo, um afundamento mais posterior, é um caso de um Schatzker 4, mas apenas para ilustrar a manobra. Então, mais uma vez, a direção onde nós vamos empurrar esse fragmento vai de anterior para posterior, e a escolha da janela foi, mais uma vez, metafisária lateral, após fixar o lado medial da articulação. Obviamente que precisamos tomar o cuidado para que esses parafusos que estão entrando do lado medial não bloqueiem o nosso fragmento, não bloqueiem a redução. E aí a elevação do fragmento, mantendo-se o impactor no lugar, a gente faz a fixação da fratura. Então é importante lembrar de manter o impactor que está elevando o fragmento durante a fixação do mesmo, para que ele não volte para o seu lugar na falha óssea que fica na metáfise. Falando então agora dos diferentes métodos de fixação, existem alguns trabalhos com modelos sintéticos. Eu selecionei esse aqui, é um artigo de 2016, comparando os parafusos laterais com o Yale Technique e a placa, os 3 métodos de fixação, e os resultados foram conforme o esperado. A placa é mais resistente do que o Yale Technique, que por sua vez é mais resistente que a fixação com 2 parafusos, enfatizando que é um trabalho biomecânico. Na eventualidade do uso de placas, esse artigo ressalta muito bem a importância de se identificar a localização do afundamento, porque nos afundamentos mais posteriores, os parafusos mais posteriores da placa podem não ser suficientes para estabilizar esse fragmento. Uma outra coisa que tem sido muito discutida nessas fraturas é o uso de substitutos ósseos. Alguns trabalhos mostram que eles são superiores até mesmo à enxertia óssea autógena. Eu não tenho experiência com esse método mostrado aqui, que é a tibioplastia por balão, mas é um método bastante elegante para tratamento das fraturas Schatzker 3, onde você insufla um balão na região metafisária, esse balão ele reduz a fratura e você substitui essa área, então,
por um substituto ósseo. Como conclusões, são fraturas que passam frequentemente despercebidas, são pacientes idosos em sua maioria. É possível utilizar táticas percutâneas de redução e de fixação. A artroscopia tem um papel importante e deve crescer a sua utilização no nosso meio. E a fixação é por uma grelha subcondral, eventualmente com uma placa. Substitutos ósseos têm mostrado boa resistência tanto em séries clínicas como em estudos biomecânicos. Muito obrigado.